Olá, queridos, tudo bem com vocês? Obrigado por mais uma vez você aqui comigo no nosso canal Minuto Conselhos de Deus. Hoje agora trabalhando muito com escolas bíblicas dominicais, na verdade 3 revistas, né, da Betel. Lembra? Repassando só pra gente ver aqui, ó, a Betel Adultos. Então para você aí, ó, dê um pulinho aí, está falando sobre o livro de João, tá excelente. A outra revista aqui, ó, Jovens, que está falando sobre missões, também maravilhosas. E a nossa revista do Viver Mais aí, livros poéticos. Lembrando que agora nós estamos na 6ª aula, nós já vimos os livros de Jó, o livro de Jó, foi a primeira, segunda e terceira aula. Depois nós vimos o livro de Salmo, estudamos o Salmo 19 e o Salmo 91, um salmo de adoração e um salmo de batalha, muito lindo mesmo, principalmente a última aula do Salmo 91, queridos, maravilhosa. Hoje nós vamos começar a entrar no livro de Provérbios. Provérbios também considerado como livro poético, mas muitas pessoas o classificam como sapiencial, livro de sabedoria. Olha, tem muita coisa boa para aprender de sabedoria. Espero que você fique comigo até o final do vídeo, fazendo aquele, se você gostar, curta, compartilha, comenta. Eu preciso muito que você comenta. Eu estou achando muito poucas pessoas estão vendo esta aula dos adolescentes. Eu não sei se o conteúdo não está bom, eu não sei se a aula não está boa, não sei porque o YouTube não está divulgando, tem muito poucas visualizações, e é um assunto tão interessante, queridos, é uma matéria tão interessante, e eu preciso de você. Você consegue me ajudar? Eu vou tentar agilizar um pouquinho a aula para não ficar tão extensa, não deixar você cansado, mas você professora que está procurando alguma coisa para ajudar, vem comigo, vamos fazer essa aula junto comigo, coloca no comentário, dê ideias do que você quer que eu faça na próxima aula, vamos juntos caminhar nesta maravilhosa empreitada de aprendizado bíblico. Deus está conosco, o Espírito Santo, que foi o autor da Bíblia, ele vai nos ajudar em todo entendimento. Por isso vamos iniciar orando. Querido Pai, maravilhoso Deus, Tu és grande, Senhor Santo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de podermos falar da Tua palavra, de evangelizar, Senhor, em forma de estudo. Senhor, abre os nossos entendimentos, meu e destas pessoas que estão aqui comigo, Senhor. Abençoa cada uma delas. Espírito Santo, te convidamos a ser o nosso professor. Faça-nos entender todos os ocultos da sua palavra. Abra os nossos entendimentos. E é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então, queridos. Vamos para a nossa 6ª aula hoje. Então nós estamos estudando, esta é a revista Viver Mais, que vai de 15 a 17 anos, adolescentes. Na verdade eu sempre digo que ela não é para adolescente não, querido. Ela é para qualquer faixa etária, principalmente quando se estuda os livros poéticos, como se estuda a linguagem poética bíblica, como que nós buscamos o entendimento dela. Querido, se eu tiver muito rápido alguma coisa, coloca para mim nos comentários. Eu quero me capacitar a trazer mais informação e ser mais dinâmico para que você possa entender. Mas lembrando que tem muitas pessoas que criticam que aqui eu faço a leitura da revista, se eu vou para ler não precisa fazer aula. Queridos, eu faço a leitura dela junto com você, para que a hora que você for dar aula no domingo, que chegar na tua hora da escola bíblica dominical, você já estudou comigo, você já estudou sozinho, você vai dominar o assunto. Lembra que eu sempre digo? Não há professor ruim, há professor que não se prepara, que não se capacita para a aula. Qualquer aluno hoje é inteligente o bastante para olhar no professor e saber se ele estudou ou não. É feio um professor pegar uma responsabilidade de dar uma aula e não se capacitar por ela. Ei, você que tem vontade de dar uma aula de escola bíblica futuramente, comece a orar a Deus e vai buscando entendimento, vai estudando, estuda as revistas, estuda a Bíblia, estuda conceitos. Estou aqui à tua disposição, que você precisar e eu puder te ajudar, me chama nos comentários, eu te passo o número do meu WhatsApp, você me chama, te passo alguns estudos, aqui mesmo nesse canal do YouTube aqui, ó, você vai ter toda semana 3 aulas. É muito bom estudar. Você vai procurar para trás, você vai ter curso de discipulado aqui, devocionais.
Então não perca tempo não, queridos, não perca tempo não. Tempo, como diz lá fora, é dinheiro. Para nós aqui, tempo é sabedoria. Vamos lá então? Então é o livro poético. Nós estamos lendo agora, nós vamos estudar agora o terceiro livro poético, né? Foi Jó, Salmos e agora nós vamos para Provérbios. Tá lá, lição 6. A verdadeira sabedoria. E esse é gostoso, querido, que no meio dele eu peguei um texto, eu pesquisei para a gente ver umas diferenças aqui. Vou deixar você curioso, fica comigo, senão você vai perder. Você que talvez pega só o comecinho, depois sai, abandona, você vai perder. Essa revista é maravilhosa. Então vamos lá? Vamos dar continuidade? Nós vamos agora para a nossa lição 6, a verdadeira sabedoria. Se você é um aluno comportado, se você é um aluno aqui na minha aula, aí na tua professor, desculpe, tá? Mas se você é alguém que é compromissado em aprender, você deve ter assistido a aula passada e deve ter aberto aí, ó, e lido e anotado esse texto aqui, ó, que é o básico que nós vamos estudar hoje. Provérbios, capítulo 1, do versículo 1 ao 7 e capítulo 3, versículos 13 a 18. Se não fez isso, posso te dar um conselho? Dê uma pausa. Você é aluno, você que está assistindo comigo aqui, ó, Leonardo, meu grande amigo, Bia, vocês que estão assistindo aqui comigo, dá uma pausa, abra a tua Bíblia, leia esses trechos. Eu não coloquei eles aqui porque é muito grande, senão nós vamos ficar com essa aula muito longa e vai ficar cansativa. Mas leia, anota. Se tiver palavra que te confunde um pouquinho, grifa ela, procura o significado dela e aí você já vai entrar na lição com a cabeça nesses versos. Olha o versículo-chave dessa lição. O temor do Senhor é o princípio, o começo, o início da sabedoria. Bom entendimento tem todos que lhe obedecem. Salmo 111, verso 10. Olha que versículo lindo, queridos. O princípio, ou seja, o começo da sua sabedoria é o temor. Temor não é ter medo, é respeito, é obediência. Por isso que o versículo termina aqui, ó. Bom entendimento, sabedoria, tem todos o que obedecem. Uma pessoa que ouve a palavra do Senhor e não a coloca em prática e não obedece, ele não tem sabedoria. Ele pode ter inteligência, ele pode ter conhecimento da palavra, mas sabedoria não. Sabedoria vai além de conhecimento e inteligência. Você pode ser inteligentíssimo, mas sabedoria é aplicar aquilo que você sabe. O objetivo desta lição, compreender que a sabedoria está relacionada à obediência aos mandamentos de Deus. E quando eu digo mandamento, queridos, não é os 10 mandamentos somente, porque lembre-se, Paulo fala muito da lei, mas Jesus um dia disse que ele não veio para abolir a lei, ele veio para fazê-la cumprir. Entendeu? É muito diferente eu conhecer as leis, os mandamentos e não cumprir. Ou seja, eu tenho conhecimento, mas eu não tenho a sabedoria porque eu não cumpro. Ponto de partida. O livro de Provérbios é rico em sabedoria divina, pois traz os padrões justos de Deus para o povo do seu conserto. É um livro que trata das coisas práticas da vida. Olha que interessante. E divide os homens em apenas 2 grupos, os dos sábios e os do tolos. Olha que coisa mais interessante. A sabedoria, o livro de Salomão, Provérbios, que escreveu foi Salomão, já nós vamos falar dele. Ele traz sobre a sabedoria humana, a sabedoria física, a sabedoria terrena. Nesse livro só há 2 tipos de pessoas para Salomão: os sábios e os tolos. Só esses 2 tipos. Lembra quando ele diz assim, ó, a mulher sábia edifica, a tola destrói. É sempre 2 lados, um é sábio e outro é tolo. Então nós vamos fazer isso, ó, cabendo a cada um de nós escolher a qual deles quer pertencer. O tema central de Provérbios é a sabedoria para um justo. Sabedoria essa que começa com a submissão do crente a Deus e daí flui para todas as áreas da vida humana. Portanto, quem guarda os ensinamentos do livro de Provérbios e mantém o coração submisso a Deus, cresce em sabedoria. Ei, você quer se tornar uma pessoa sábia?
Está o segredo aqui, ó. Mantenha o coração submisso a Deus, obediente a Deus, porque a palavra não erra, queridos. Os conselhos que a Bíblia dá são irrefutáveis, não tem como refutar os conselhos, são perfeitos. Sábios são aqueles que tomam esse conselho para a sua vida. Como consequência, melhora o seu relacionamento consigo mesmo e com Deus e com o próximo. Ou seja, quanto mais submissão a Deus você tem, o teu círculo, a tua volta vai melhorar, porque quanto mais bem relacionado você é com Deus, você também será com o próximo. Introdução, vamos lá, estamos comigo aí? Já eu vou perguntar se eu mereço um like, um comentário aí. Eu acho que esses últimos livros da revista Viver Mais não estou merecendo não, porque quase ninguém tem comentado, quase ninguém tem falado nada. Se não merece, tudo bem, mas coloca lá porque o que eu preciso fazer para melhorar. Os próximos 3 livros que farão parte dos nossos estudos têm a sua autoria atribuída a Salomão, o rei que pediu a Deus sabedoria para governar e viver. Olha que interessante, nós vemos Jó. Lembra que Jó não tem autoria. Muitos acreditam que foi Moisés, mas ninguém tem certeza quem escreveu Jó, que era um dos livros mais velhos da Bíblia. Dizem os historiadores que ele foi escrito mais ou menos na época de Abraão. Salmos, que foi uma coletânea de vários salmistas, Davi, tem Salomão também, tem Moisés, tem Asaf, entre outros. Agora os 3 livros, quais são? Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Os 3 livros, quem escreveu foi Salomão. Salomão escreveu Provérbios no auge da sua sabedoria, escreveu Cantares no auge do seu coração apaixonado e escreveu Eclesiastes na sua velhice, fazendo um resumo da sua vida. Vamos lá então. Por isso são livros considerados mais sapienciais do que poéticos, ou seja, mais de sabedoria do que de poesia. E como não poderia deixar de ser, trazem como tema central a sabedoria. Então nós vamos estudar agora esse livro inteiro como a sabedoria. Aqui você vai saber, vai ter grandes ensinamentos. Dentre os 3, contudo, daremos maior ênfase ao livro de Provérbios, que trata de questões muito comuns e relevantes na adolescência e na juventude. Começaremos com o estudo da sabedoria que Salomão compartilhou conosco, fruto das suas orações e experiências com Deus e com os homens, que nos ajudam a viver de maneira justa e equilibrada. Além disso, Salomão nos deixa dicas preciosas de como adquirir ao longo da vida, de como adquirir sabedoria ao longo da vida. Vamos descobrir quais são? Vem comigo, pronto, curioso, professora, está querendo ter mais sabedoria? Nós vamos pegar hoje bastante conselhos de Salomão, porque nada mais é o livro de Provérbios, um livro de conselhos, explicando faça isso, não faça aquilo, olha, tem tempo para tudo debaixo da terra, olha, tudo acontece assim, ó, vai ser vários, ó, o teu coração faz o caminho, mas é do Senhor que vem em verdadeira direção. Então vamos lá comigo? Vamos então descobrir o que nós temos hoje. Primeiro tema, temas da vida real. Preste atenção nisso, depois vai ter uma frase aí no meio que você vai ver que ela é fantástica. Nós vamos notar por que estudar Provérbios. Eu lembro, acho que foi Moody, um evangelista, que lia todo dia um provérbio, a vida dele inteira, ele lia todo dia um provérbio, porque são 31, o mês que tinha 2, ele lia os 2 no dia 30, o 30 e o 31, mas ele lia e a sabedoria dele se tornou gigantesca. Logo no início, o livro de Provérbios explica a sua finalidade: ajudar o crente a experimentar a sabedoria, a adquirir entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo e correto, a ser prudente, ter conhecimento das coisas e por fim ter bom senso.
Olha o que o livro de Provérbios ele começa a dizer. Eu coloquei aí, ó, Provérbios versículo 2 ao 4, diz assim, ó, o que é que vai acontecer com Provérbios? Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, ou seja, os provérbios, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto, ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Então olha que logo de cara no comecinho de Provérbios, ele já define qual que é a finalidade do livro de Provérbios. Ele não deixa você ler o livro sem saber, ele já coloca para você, ó, você vai ler o livro de Provérbios, a intenção do livro de Provérbios é que você adquira mais entendimento, que você viva com disciplina e sensatez, que você saiba o que é fazer justo, o que é ser justo e correto, faz os jovens crescer no entendimento, na sabedoria. Então olha lá, o livro estabelece uma relação direta com o cotidiano e nos apresenta uma vista clara da realidade, da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso comportamento perante as pessoas, dos nossos entendimentos e das nossas escolhas. Salomão foi objetivo, porque ele queria mostrar a vida como ela é e não como deveria ser. Logo, Provérbios é um livro sobre a vida real, que nos ensina a viver de modo sábio e justo. Preste muita atenção nisso daqui, queridos, o que é importante, ó. É um livro que fala sobre a vida real e ensina a viver de modo sábio e justo. Nossa vida terrena, como faz para você viver aqui, como faz para você aprender a viver com o seu irmão, com a sua comunidade, com a sua igreja, com o seu trabalho. Salomão escreveu a maioria dos conselhos que encontramos nos 31 capítulos que compõem este livro, mas também há textos de outros sábios, como Agur e Lemuel, alguns textos, alguns proverbinhos lá no meio lá, mas quase tudo foi Salomão. Apesar do nome, os provérbios bíblicos, preste atenção, não podem ser confundidos com os provérbios populares, ou seja, os provérbios da Bíblia são totalmente diferentes com os provérbios do mundo. Por exemplo, vamos dar um provérbio do mundo aí. Nossa, esqueci os provérbios do mundo, estava com 2 na cabeça, queridos, e esqueci. Mente vazia, oficina do diabo. Queridos, isso é provérbio do mundo. Tá? Pode encontrar alguma coisa semelhante na Bíblia, mas é do mundo. Água mole e pedra dura, tanto bate quanto fura, é provérbios do mundo. Tem muita gente usando provérbios chineses, provérbios árabes, mas os provérbios bíblicos são diferentes. Olha, os bíblicos foram inspirados por Deus e tem um caráter religioso e espiritual, ou seja, os provérbios da Bíblia foi Deus, o Espírito Santo, que fez com que os escritores escrevessem eles, então eles têm fundamento para a nossa vida. Os provérbios bíblicos são conselhos de Deus. Os populares surgem da sabedoria coletiva e da experiência cotidiana de um povo. Nem sempre o provérbio do mundo vai te fazer bem. O livro de... Olha que interessante, isso aqui eu queria que vocês... Guarde aí comigo. Ei, escreve isso em algum lugar, decore. Se você prega, se você ensina, olha que interessante. O livro de Salmos contém oração e hinos que podem ser aplicados à vida devocional, ou seja, a vida espiritual, a tua ligação com Deus. Ou seja, o livro de Salmo contém orações e hinos para ser aplicado numa vida de adoração. E o livro de Provérbios contém conhecimentos práticos que podem ser aplicados à vida diária. Ou seja, isso aqui, ó, um ensina acerca da vida espiritual, o outro da vida terrena. Olha a importância, por que você tem que estudar os dois livros? O livro de Salmos e o livro de Provérbios. O livro de Provérbios te leva à adoração. O livro de Provérbios te faz chegar mais perto da presença de Deus, faz abrir seu coração, faz você entender de batalhas. O livro de Provérbios são orações, cantos diretamente para Deus, para mexer com a tua vida espiritual. Já o livro de Provérbios é para cuidar da tua vida terrena. O livro de Provérbios é como você vai fazer para viver a tua vida física, os teus conselhos diários, o teu dia a dia.
Entendeu a diferença de um com o outro? Por isso tal importância, e quase ninguém se fala de provérbios. Como nós não vivemos mais provérbios, sofremos na nossa vida diária. Olha o tópico 2, o bom e o certo. Na atual sociedade, temos demonstrações diárias de uma total falta de ética nas relações humanas. Alguns anos atrás, um programa de televisão pediu que os telespectadores decidissem acerca do seguinte, olha só, há um tempo atrás apareceu na televisão uma enquete. Olha o que o entrevistador estava colocando nessa enquete, ó. Uma pessoa encontrou uma mala cheia de dinheiro. Ela deve devolver a mala para o dono ou ficar com o dinheiro? Essa era a enquete. Então a pessoa estava passando na rua e encontrou uma mala cheia de dinheiro. E a enquete era assim, ó: você encontrou uma mala cheia de dinheiro, você devolveria para o dono ou ficaria com o dinheiro? O público então decidiu que deveria ser devolvido, ou seja, a maioria que foi entrevistada disse que não, que deveria ser entregue, a mala não era dele. Mas agora, na sequência, o apresentador acrescentou, mudou um pouquinho a pergunta, mas diz assim, ó: e se a pessoa estivesse com a vida arruinada por dívidas impagáveis? Aí ele está dizendo assim, tá, tudo bem, você devolvia. Mas se, antes de você devolver, você descobrisse que a vida daquela pessoa está endividada, está quebrada, está falida, mesmo assim você devolveria? Olha como que o mundo, que as pessoas mudaram. Aí o público mudou de ideia, dizendo que a pessoa achou a mala e por isso deveria ficar com o dinheiro. Afinal, ela não tinha furtado a mala de ninguém. Olha só, ainda deram desculpa. Quando descobriram que a pessoa estava afundada, que estava quebrada, endividada, mudaram o conceito. Ah, não, agora quem achou fica com a mala, quem achou não tem dono, aquele ditadinho do mundo, né? Outro provérbio do mundo. Quem achou não tem dono. Olha como que o mundo está sem temor. Sabe aqueles que eu já ouvi, que ele diz, infelizmente, ele vai no mercado, e a mocinha do caixa, coitada, nervosa, talvez nos seus primeiros dias, entrega o troco errado, entrega um dinheiro a mais. A pessoa sai do mercado vendo que ela pegou um dinheiro a mais, que a moça do caixa errou, leva para casa e ainda diz que foi Deus que sabia que ela estava precisando de dinheiro. Queridos, não, queridos. A moça do caixa vai ter que colocar do bolso dela. Ela ganha um mísero salário. A diferença do caixa dela, ela tem que tirar do bolso do pagamento dela. Isso não é ser honesto, principalmente uma pessoa que se denomina de Deus. Que já aconteceu o dia de acontecer da pessoa devolver do caixa para mim. Eu dei 50, ela me devolveu 10 e mais 50 de volta. A hora que eu peguei o dinheiro na mão, que eu saí, que eu cheguei no carro, eu falei, peraí, tá errado. Voltei lá e falei, mocinha, você me deu o troco errado. Ela se revoltou comigo, começou a querer me xingar. Eu falei, pera só um pouquinho. Você me deu a mais, toma aqui o teu dinheiro, vai fazer falta no teu caixa. Queridos, não precisa de ninguém ver. Ele tá vendo. Não é meu, porque nós não estudamos livros como Provérbios, nós não entendemos o princípio da sabedoria. Queridos, quando nós estamos fazendo a outra pessoa sofrer, não é de Deus. O Deus que servimos não é Deus de confusão. Vivemos em um mundo individualista e muitas vezes a tendência é de nos acostumar com o erro, desde que as nossas necessidades individuais sejam atendidas. Como no exemplo citado antes, vemos isso também na vida de pessoas que se desviam do evangelho devido à oportunidade de enriquecimento. Aqui está faltando um i, ó, é ilícito, porque enriquecimento lícito é bênção de Deus. Ilícito é quando vem em cima de roubo, de fraude. Queridos, muitas vezes nós criticamos a presidência, o presidente que rouba, o outro que roubou, o político que rouba, mas muitas vezes, queridos, começa em nós. O furto de uma caneta no trabalho. Sabe, isso não é ter sabedoria, é querer algo de forma ilícita, fraudulenta. Você acha que Deus vai te abençoar? Quando você está roubando de outra pessoa, do teu trabalho, em qualquer lugar, você acha que Deus vai te abençoar? Roubar ainda é pecado, que seja um clipes. Ah, mas na minha empresa está apodrecendo isso, eles não vão usar.
peça. Roubar não, queridos. A sabedoria descrita em Provérbios considera a totalidade da vida do ponto de vista de Deus, crendo que tudo quanto ele diz é certo, mesmo que, no primeiro momento, não pareça bom. O que o escritor está tentando nos ensinar? Que muitas vezes nós vamos ver conselhos na Bíblia que para nós não é bom. Que para nós não é bom. Mas quem sabe de tudo a fundo é Deus. Se ele aconselhou é porque ele sabe o que faz. Eu não tenho que tentar entender se o conselho é bom ou ruim. O princípio da sabedoria é temor, é eu obedecer, é eu ser submisso. Está nas mãos do Senhor. Não me cabe entender porque ele pediu para mim fazer aquilo, mas se está escrito eu tenho que fazer. Olha o comentário. Voltando ao exemplo da mala, ter dinheiro para saldar as dívidas pode ser bom, mas ficar com dinheiro que não nos pertence não é o certo a fazer. Às vezes, querido, é muito bom. Às vezes você está numa condição, no estágio da tua vida, que aquele dinheiro vai te ajudar muito, que aquele dinheiro vai te dar base. Mas não é certo, queridos. Tópico 3. O valor da sabedoria. Qual que é o valor da sabedoria? A sabedoria é personificada como uma mulher clamando nas praças, que se oferece para ensinar as pessoas a serem sábias. Olha Provérbios 1:20. A sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Está em Provérbios capítulo 1, versículo 20. Olha, a sabedoria está clamando de discernimento. O discernimento ergue a sua voz, Provérbios 8:1. Ou seja, a sabedoria de Deus está clamando para que nós sejamos sábios. Nós somos filhos de Deus. Deus quer nós, pessoas sábias. No mundo em que vivemos, a informação e o conhecimento estão disponíveis em todas as partes. Mas isso diz respeito aos avanços tecnológicos. Enquanto o conhecimento cresce rapidamente, a sabedoria parece se tornar cada vez mais rara. Olha que maravilha, olha que interessante, nós vamos ver isso. Enquanto o conhecimento cresce rapidamente. O que é conhecimento? É as coisas disponíveis ao nosso. Entra no chat GPT, o que você quiser ele vai te dar a tua resposta lá. Você vai ter um conhecimento, mas quanto mais conhecimento você tem e não aplica, menos sabedoria. Por isso que o texto diz, o conhecimento cresce rápido. Por outro lado, a sabedoria se torna cada vez mais rara. É difícil pessoas sábias. É comum encontrar pessoas inteligentes. Eu encontro pessoas inteligentíssimas, conhecedoras, mas que não tem nada de sabedoria. Aprendeu a fazer contas extraordinárias, mas não sabe como colocá-la em prática. Decorou a Bíblia de capa a capa, mas não coloca um versículo em prática. Não tem sabedoria para isso. O homem descobriu como chegar a Marte e até a dividir o átomo, mas sem a sabedoria do alto, todo o conhecimento acaba sendo usado para fazer o mal, em vez de fazer o bem. O valor da sabedoria excede rubis. Olha Provérbios 8:11. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara a ela. Ou seja, ela é o bem mais precioso. Disse um ditado do mundo aí, podem te roubar tudo, tua casa, teu carro, teu dinheiro, tua família, mas nunca a tua sabedoria. Uma boa ilustração de que o conhecimento sem sabedoria pode ser nocivo é o seguinte, presta atenção. Por meio de um procedimento de análise do líquido amniótico, é possível determinar o sexo do bebê e a presença de mais de 70 doenças genéticas antes do nascimento. Olha só, olha que interessante, como o conhecimento é fabuloso. Criar um meio, através do líquido amniótico, de descobrir o sexo do bebê e mais de 70 doenças. Olha que coisa maravilhosa, o que a ciência, o conhecimento descobriu, mas sem sabedoria, olha o que acaba acontecendo. Recentemente um casal fez o teste e ao saber que o sexo do bebê era diferente do que eles desejavam, insistiram no aborto. Olha só, queridos, olha quando ele diz que
O conhecimento sem sabedoria leva ao mal. Conheceram, descobriram uma forma de descobrir o sexo do bebê. E um casal, depois que foi lá, fez o exame do líquido amniótico, descobriu que o sexo do bebê era diferente do que os dois queriam. O que pensaram? Vamos matar. Vamos abortar. Um conhecimento fabuloso, que dá para descobrir 70 doenças genéticas antes de nascer e curar até dentro do ventre da mãe. Usaram esse conhecimento sem sabedoria para tirar uma vida e matar. O avanço da ciência foi uma coisa boa, mas neste caso, esse avanço foi utilizado de modo errado, por falta de sabedoria e de caráter. O livro de Provérbios, Deus se mostra mais interessado em tornar os homens sábios do que torná-los inteligentes e cultos, pois somente a sabedoria nos leva a fazer uso do conhecimento segundo os padrões divinos. Ser inteligente, tirar boas notas, destacar-se nos esportes, tudo isso é bom, mas sem sabedoria corremos risco de tirar um caminho errado, que pode ser bom aos nossos olhos, porém que em nada glorifica a Deus. Ou seja, um conhecimento, uma inteligência sem sabedoria divina vai nos levar a caminhos errados, vai chegar a ponto que nós decidimos a nossa vida com base no nosso conhecimento. Eu decido o que é bom e mal, sem a sabedoria divina, sem a sabedoria de Deus, e isso vai me levar para um caminho mau, para um caminho distante, para um caminho sofredor. Somente quando nós temos o conhecimento e a inteligência, mas com sabedoria, é que na nossa vida melhora. Olha aqui até um conselho, aproveita o tópico para diferenciar sabedoria, inteligência e conhecimento. O livro de Provérbios sempre a coloca acima dos mais valiosos bens. Olha Provérbios 16:16. Melhor é obter sabedoria do que ouro, é melhor obter entendimento do que prata. Queridos, você sabe, você que está comigo, professora, aluno, meus amigos, minha noiva, meu amigo Leonardo, vocês sabem qual que é a diferença de sabedoria, inteligência e conhecimento? Vamos lá. Olha aqui para você levar para os teus alunos na sala aí, ó. O que é conhecimento? É a soma de informações, fatos, dados ou teorias que uma pessoa adquire através de estudo, observação ou experiência. Por exemplo, saber que a água ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar é conhecimento. Ou seja, saber que a água, quando ela ferve a 100 graus ao nível do mar, é conhecimento. É um exemplo. Você tem um conhecimento, mas vai usar para quê? Sabe, você tem o conhecimento. O que é inteligência? É diferente de conhecimento. É a capacidade de entender, raciocinar, aprender rapidamente, resolver problemas e se adaptar a novas situações. Exemplo, resolver uma equação matemática complicada ou criar uma solução criativa para um problema prático demonstra inteligência. Ou seja, o que é inteligência? É aquele aluno que tira 10 nas notas, é aquele que pega e faz uma conta absurda, que você para acompanhar com a calculadora já dá trabalho, mas é diferente de conhecimento e é diferente de sabedoria. Agora, o que é sabedoria? É a habilidade de aplicar o conhecimento e a inteligência de forma prática, ética, equilibrada na vida real. Normalmente envolve discernimento, maturidade e experiência de vida. Exemplo, saber quando falar e quando calar numa discussão delicada. É entender que só porque você pode fazer algo, não significa que deve fazer. Ter sabedoria. Por isso que os anciãos, na maioria da Bíblia, os anciãos é considerado pessoas inteligentes, porque ele tem vivência. Ele pode não ter a inteligência de fazer um cálculo exorbitante, mas os conselhos do ancião, os conselhos de quem tem sabedoria, supera qualquer ensinamento. Por isso que é maravilhoso, você que é jovem, você que é adolescente, assente ao lado de teu avô, da tua avó, de uma pessoa idosa, ouça as histórias deles com carinho. Você vai aprender muito mais que na escola. Tópico quarto e último, e aí? Será que essa aula de hoje eu mereço a sua ajuda? Compartilhar, curtir, comentar como ela foi.
Ajuda colocando nas tuas redes sociais, me ajuda aí, eu preciso de você. 4. O caminho para a sabedoria. A grande lição que aprendemos com Salomão é que não basta saber o que é certo, sem saber como aplicar o que é certo. Ser sábio é, em primeiro lugar, escolher ter um relacionamento com Deus. Olha lá, 1 Reis 3:3. Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos de seu pai Davi. Todavia oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. Ou seja, ele amava ficar com Deus. Salomão pediu sabedoria e Deus lhe deu, porque se agradou dele. Está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo do 5 ao 14, que também você pode ler. Na verdade é ótimo você ler para passar para os teus alunos. É onde Deus vai falar para ele: Salomão, pede o que você quiser e eu vou te dar. E ele fala: o que eu quero é sabedoria para cuidar do teu povo. O homem mais sábio que já existiu nos conta o seu segredo, o temor do Senhor. Então olha lá, Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas o insensato despreza a sabedoria e a disciplina. Entendeu, queridos? Aquele é o texto básico nosso, né? Vamos lá. A verdadeira sabedoria vai muito além do conhecimento humano. Ela é uma dádiva divina. Provérbios 2:6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Ela está enraizada, firmada no temor ao Senhor, que consiste em duas coisas, preste atenção: na atitude de reverência a Deus, a sabedoria na atitude de reverência a Deus, vamos lá, que desperta em nós o desejo de obedecer à sua vontade em cada aspecto de nossa vida. Então olha só, ela está enraizada, firmada no temor de Deus, em primeiro, na atitude de reverência a Deus, e segundo, letra B aqui, no desejo de viver uma vida de devoção ao Senhor, o que deve estar firmado em nosso coração. E segundo, uma vida de devoção, uma vida de submissão a Deus. Salomão deixou claro que a sabedoria não é somente o conhecimento de certas verdades, mas a prática obediente delas. Um bom exemplo que Salomão foi um homem sábio é o episódio em que duas mulheres brigavam por um único filho, sem que o rei soubesse quem era a mãe verdadeira. Está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 a 27. História maravilhosa. Você conhece ela? Se não conhece, vai lá ler, mas eu vou passar uma rapidinha dela aqui. Queridos, Salomão tomou reinado, julgava todas as causas que vinha. Para provar sua sabedoria, e quando ele abriu o leque da sabedoria e todos ficaram admirados, duas mulheres chegam na presença dele e contam as seguintes histórias. Olha, nós somos mães, tivemos filhos na mesma noite, todo igualzinho, e nós fomos dormir, cada uma do lado do seu bebê, e a gente dormia junto, mas uma rolou e matou o bebê. Então as duas mães se apresentaram, uma acordou, foi lá e catou: esse bebê é teu, esse bebê é meu? Não. Levaram as duas correntes, levaram as duas para Salomão e discutindo: não, o que morreu é dela, esse aqui é meu. Não, esse aqui é meu, o que morreu é o dela. E ele chega perante Salomão. Salomão, qual que é a mãe desses dois? Como que Salomão ia saber isso? Como não tinha um exame de DNA? E o que Salomão faz? Ele usa o temor do Senhor na sabedoria. Ele fala o seguinte: me traga uma espada. E ao trazer a espada, ele fala assim: corte o bebê ao meio e dá metade para um e para outro. Queridos, ele não queria matar o bebê, mas ele sabia, a sabedoria dele, que a mãe verdadeira doaria o filho, mas não deixaria matar. E foi o que aconteceu. A mãe verdadeira disse: não faça isso então, deixa com ela. Nisso, Salomão descobriu que a que deixou o bebê era a mãe do filho. Se você não conhece essa passagem, sugerimos que leia. Portanto, a inteligência e o conhecimento por si só não são suficientes para conduzir a decisões acertadas. Então busque a sabedoria que vem do alto. Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Vamos lá, olha o que o comentarista diz: obtém a sabedoria somente quem busca pelo relacionamento correto com Deus e o estudo diligente da sua palavra. Ou seja, se você não busca fielmente com Deus, se você não lê a Bíblia,
perdoe, mas você não tem sabedoria. Conclusão: a verdadeira sabedoria se adquire na intimidade com Deus, cuja presença produz em nós ações eficazes que nos ajudam a vencer os obstáculos da vida, para que possamos trilhar caminhos retos, onde os nossos pés serão guiados pela palavra de Deus. Lembra Salmo 119, verso 5? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A sabedoria de Deus é concedida para todos que a buscam. E se algum de nós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá dele liberalmente, e não lança em rosto a ser-lhe a dada. Olha só o que ele diz: te falta sabedoria? Você acha que falta sabedoria para você? Tiago, é claro, peça ao Senhor, que do alto ele manda deliberadamente, ele manda monte, bastante. Mas se você tiver intimidade com Deus, se você tiver uma vida regrada com Deus. Amém, queridos? Conseguiu? Deu para entender essa lição de hoje? Posso contar com você na próxima? Posso entrar na tua rede social e ver lá que você publicou nas tuas redes sociais? Está me ajudando? Vou ler o teu comentário e poder te agradecer e dar uma benção para você? Conto com você. Olha a próxima lição: a sabedoria do alto. Então, o que eu peço sempre, pega aí o livro de Provérbios, já grifa ele para a próxima aula. Provérbios 3, do versículo 1 ao 6, Provérbio 4, do 10 a 19. O versículo chave da lição seguinte será: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes ou não te apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, versículos 5 e 6. O objetivo dessa próxima lição: saber a importância da sabedoria e da confiança em Deus na tomada de decisão. Eita, pera aí que enroscou a tela preta aí, hein? Vamos voltando a nossa telinha aqui para me despedir. Tudo certo então, queridos? Deu para compreender? Tá sabendo? Conto com você na próxima. Vamos então orar para encerrar, que já passou de 40 minutos essa aula. Obrigado você que ficou até agora comigo aí, tá bom? Deus te abençoe. Senhor, Deus meu, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, mais uma vez por essa aula magnífica, Senhor, por nos dar entendimento de saber que o temor do Senhor é o início de qualquer sabedoria, que a sua sabedoria, Senhor, excede todo entendimento, Senhor, que sabedoria é diferente de conhecimento e inteligência, mas é quando nós a colocamos em prática. Obrigado, Espírito Santo, por queimar o nosso coração. Obrigado por ser esse Deus tão maravilhoso. Em nome de Jesus, amém e amém. Até a semana que vem. Deus te abençoe.